as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 7 a 13. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Ó Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na tua casa, celebrando o teu precioso e maravilhoso nome. Mais uma vez temos a oportunidade de trazer a tua mensagem ao teu povo. Que possamos, ó Pai, a cada dia da nossa vida, crescermos no conhecimento da tua palavra. Sejamos uma igreja reconhecida pelo amor entre os irmãos. Uma igreja cujo amor fraternal prepondere, Senhor. Ilumina a mente de cada um daqueles que vão escutar a tua mensagem, para que possam, ó Pai, entender e se comprometer com ela. Unge-nos com o teu Santo Espírito. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Meus irmãos,
a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde tempos remotos, é uma igreja que tem sido diariamente desafiada. E não é diferente nos dias de hoje. Nós que militamos, que trabalhamos diariamente na obra do Senhor, sentimos isso claramente. Até muitos que dizem ser da Igreja Invisível, de fato estão atrapalhando a Igreja de Deus com o seu mau testemunho, com a sua frieza, com a sua falta de fé. Hoje de manhã, a mensagem teve como base um texto que se refere a uma igreja admirada pelo seu pastor e admirada por Deus. Uma igreja que tinha uma fé operosa, uma igreja que trabalhava, uma igreja que tem uma firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, agora à noite, nós estamos diante de uma carta escrita, mandada ser escrita, com estas palavras, pelo Senhor glorioso, na visão de João, que está descrito no capítulo 1. E aqui, meus irmãos, nós temos uma igreja que o amor fraternal entre os irmãos saltava aos olhos de todos aqueles que olhavam para a vida dos irmãos que frequentavam esta igreja. Das 7 cartas escritas pelo Senhor glorioso, Senhor Jesus Cristo, só 2 ele não repreendia. Só 2 ele não exortava. A de Esmirna e a de Filadélfia. E ele declara aqui, no versículo 9, que a igreja de Filadélfia era uma igreja amada por ele. Veja o que diz o versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Meus irmãos, esta é uma igreja que tem a alegria de servir a Deus. Que nós também sejamos uma igreja que tem a alegria de trabalhar na seara do reino. Porque a Bíblia diz que assim, nesse caminho, Deus aceita a nossa alegria. Porque o salmista diz: todos louvem ao Senhor. Temos diante de nós aqui uma carta que foi dirigida
por Cristo. Há uma de suas igrejas, a igreja de Filadélfia. Mas queremos crer, meus irmãos, e de todo o coração almejamos, cremos, temos esperança que esta carta logo, logo pode ser dirigida à Igreja Presbiteriana em Bairro Novo, tal a transformação pela qual esta igreja vai passar. O texto sagrado apresenta o Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja. E o cabeça da igreja, neste texto, tem coisas muito importantes para nos dizer nesta noite. Primeiro, ele nos lembra da sua dedicação, da dedicação de nosso Senhor Jesus Cristo àquela que é sua igreja. Primeiro foi ele que edificou. Que a igreja presbiteriana em Bairro Novo é uma igreja verdadeiramente cristã. Faz parte desta igreja edificada por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, nós lemos: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sejamos, pois, a igreja onde reina o amor fraternal, assim como reinava na igreja de Filadélfia. Uma igreja que sente a cada momento na sua vida o amor de Cristo entranhado em cada coisa que faz. Porque assim é a igreja edificada por nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é conhecida por Ele. Vejam o versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é a igreja que Cristo edificou. Esta é a igreja que ele conhece. E em João, capítulo 10, versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Cristo conhece a sua igreja, e a sua igreja o conhece. No versículo 7, no versículo 10, nós observamos que por isso ele guarda a sua igreja. Veja o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.
Então, essa igreja edificada por Cristo, conhecida por Ele e guardada por Ele, Ele a ama profundamente. No versículo 9 nós lemos: Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás desses que a si mesmos se declaram judeus, isto é, se declaram crentes, se declaram cristãos, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E conhecer a verdadeira igreja formada dos membros que tem um amor abnegado, que tem uma fé operosa, que tem uma firmeza na esperança da volta de Cristo Jesus, nosso Senhor, para nas nuvens nos receber como sua noiva. Imaculada e sem ruga. Em Efésios, capítulo 3, capítulo 5, versículos 25 a 27, Jesus Cristo faz a comparação do que ele é para a sua igreja e do que os maridos devem ser para as suas esposas. O que os maridos crentes devem ser para as suas esposas. Ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amor profundo de Cristo pela igreja. E Cristo está aqui. Ele está presente com a sua igreja. Veja o que ele diz em Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. E no texto básico, nos versículos 12 e 13, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em segundo lugar, meus irmãos,
nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantas vezes você já não ouviu um irmão, alguém pedir a você: meu irmão, ore, eu estou desempregado. Ore para que Deus abra uma porta de um emprego para mim. Muitas vezes nós usamos esta palavra porta como uma oportunidade. E aqui nosso Senhor Jesus Cristo está mostrando a grande oportunidade que ele oferece à sua igreja. Uma grande oportunidade. Tem colocado diante da igreja uma porta aberta. Quais são as portas abertas que Deus tem colocado diante de nós? Hoje de manhã, nós contamos a experiência de uma porta que se abriu e o evangelho foi pregado. É preciso que nós estejamos, assim como estamos atentos quando estamos desempregados, pela porta de um emprego, estejamos atentos às oportunidades que Deus coloca diante de nós, cada dia da nossa vida, para, como embaixadores seus aqui na terra, pregar o seu poderoso evangelho. Temos uma pátria inteira, o Brasil. Ocupa grande parte de um continente. Num país que tem uma riqueza tremenda, apesar da corrupção e do despreparo dos governantes que têm assumido o país. Mas nós não podemos dizer que não estamos numa terra abençoada, livre, e uma porta aberta para a pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Do Evangelho pregado por aqueles que de fato conhecem a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrevendo essa carta à igreja. Temos recursos. Deus nos deu recursos. Somos uma igreja, por exemplo, pequena, inclusive igual a Filadélfia, a igreja de Filadélfia, mas estamos trazendo um pastor para de tempo integral trabalhar na cidade de Goiânia, para que logo em breve possamos ter a nossa primeira filha. As portas se abrem. Nós temos todos os meios à nossa disposição. A nossa época, apesar de ser uma época de tempos difíceis, é uma época de muitos privilégios. Privilégios que nunca houve antes.
Pense na igreja nos dias de hoje. Pense na igreja presbiteriana em Bairro Novo nos dias de hoje. E essa igreja amada por nosso Senhor Jesus Cristo, elogiada por Ele nos primeiros tempos da igreja cristã. Vejam a nossa responsabilidade. Naquela época, nem máquina de escrever os irmãos daquela igreja tinham. E nós temos tanta coisa. Temos as redes sociais que nós devemos ocupar para que ela seja usada para alguma coisa útil, além da disseminação do ódio entre as pessoas. Que nós possamos ser a igreja do amor fraternal a estar disseminando este amor por todos os meios de comunicação. Aproveitemos, meus irmãos, esta grande oportunidade que Cristo oferece à nossa igreja. A igreja dos dias de hoje. Nós somos muito mais responsáveis do que as igrejas que viveram antes de nós. Diante dessas tão grandes oportunidades que nós temos, instrumentos que Deus coloca ao nosso alcance e que nós usamos para os nossos interesses, e alguns nunca sequer usam para os interesses do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A igreja amada por nosso Senhor Jesus Cristo é aquela que dá primazia ao reino de Deus, que o reino de Deus está em primeiro lugar. É por isso que não se entende como é que alguém diz que é cristão e trabalha no domingo para o seu ganha-pão, quando Deus lhe dá 6 dias para trabalhar e um dia para dedicarmos exclusivamente na nossa celebração ao seu nome e à sua graça. Vamos pensar num tempo lá atrás, nos dias de Noé. Os contemporâneos de Noé tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados durante 120 anos. Mas um dia aquela porta se fechou. Aquela oportunidade se fechou. Por isso, meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que escreve esta carta através de João, a nós, advertimos. Nós não sabemos. Só Deus sabe até quando esta grande oportunidade de ter uma fé operosa, um amor abnegado, uma firmeza de esperança na nossa pátria. Até quando? Só Deus sabe.
Jesus Cristo ama a sua igreja, mas ele quer que a igreja seja dedicada a ele. Jesus Cristo quer que a igreja aproveite todas as oportunidades para praticar missões, evangelizando desde o seu lar até os confins da terra. Então, nos envolvamos mais e mais nisso. Talvez não tenhamos tempo de ir até Goiânia ajudar o trabalho lá. Eu sei que alguns vão, mas são poucos. Mas nós temos o trabalho começando a ser plantado no alto da conquista, perto de nós. E quem sabe, um trabalho que pode ser iniciado por você na sua rua, na sua vizinhança, desde que você tenha até hoje dado um bom testemunho. Porque a sua própria vida está te dando autoridade para falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Jesus exige a nossa fidelidade. Ele constata que a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel a ele. O que é que Jesus Cristo chama de fidelidade da igreja a ele? Aqui ele diz, no versículo 8, tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Isso é o mais importante. É por isso, meus irmãos, que nós insistimos tanto que devemos ler a Bíblia sempre. Temos a Bíblia como única regra de fé e prática no dia a dia na nossa vida. Qualquer coisa qualquer mensagem que não tenha fundamento bíblico deve ser rejeitada de pronto. E aí nós devemos imitar os irmãos de Bereia, que Paulo chamou de crentes nobres. E toda vez que Paulo pregava, eles iam olhar que se o que Paulo tinha pregado estava mesmo na Bíblia. Você pode escutar uma mensagem que te empolga muito, mas antes de você ser totalmente envolvido por ela e comece a colocar em prática, veja se aquilo não são apenas palavras bonitas, mas não tem fundamento na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então, fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é para nós cristãos a nossa única e infalível regra de fé e prática. Foi exatamente escudado nisso que no século XVI, mais precisamente no ano de 1517, que Lutero proclamou o maior movimento da história ocidental. A Reforma Protestante. Foi ensinando a Bíblia ao povo, começando em Paris, mas muito mais profundamente em Genebra, que Calvino lançou as bases da reforma, as bases do que viria a ser depois a Igreja Presbiteriana, do que viria a ser depois o presbiterianismo. A Igreja de Cristo tem que ser fiel. E ser fiel a Cristo, segundo as suas próprias palavras,
é guardar a sua palavra, é guardar no seu coração a revelação especial de Deus para nós, a única revelação especial de Deus para os homens. E com preguiça de ler a palavra de Deus, ficam inventando revelações em sonhos, revelação tipo A, tipo B, que só existe uma revelação aprovada por Deus. E aqui Jesus Cristo está dizendo, guardar a sua palavra. E Cristo continua, e não negaste o meu nome. Meus irmãos, prestem atenção. Quando eu trabalho muito tempo num local e ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe que eu sou cristão, está tudo errado. Porque nós aprendemos no domingo 14 que nós somos a luz, cuja fonte é a luz maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Como a luz pode chegar no meio das trevas e continuar treva, ninguém notar que chegou luz? Mas nos dias de hoje, nós temos muitos irmãos e representando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, têm, de fato, sido fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que com isso estejam correndo risco de morte. E muitos têm sido trucidados em países comunistas, em países muçulmanos. E nós nem sequer estamos preocupados em orar por esses nossos irmãos que estão naquele amor abnegado de oferecer a sua própria vida em favor dos outros, entregando a sua vida como verdadeiros cristãos por causa do Evangelho. Para estes que confessam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a despeito das consequências que isso possa trazer, Cristo faz uma gloriosa promessa. Em Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Aqui, meus irmãos, a igreja está tendo o elemento chave para ser chamado a igreja fiel por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja que está confessando que Cristo é Deus, o Salvador e o Redentor aos homens neste mundo. Nós somos chamados
a ser fiel a Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. E a igreja funciona de acordo com a opinião de Cristo. Não é de acordo com a opinião do pastor Silas. O pastor Silas, quando muito, se for um servo fiel, irrepreensível, santo, cumpridor do chamado de Deus para ele, o máximo que ele pode ser chamado na igreja por nosso Senhor Jesus Cristo é o que Cristo chama aqui quando ele fala ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Cristo está se referindo ao pastor da igreja de Filadélfia. Mas, prestem atenção, submissão é fundamental na fidelidade. Não é a minha e nem a sua opinião que deve prevalecer na igreja. A igreja é de Deus, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a sua palavra como a única opinião que deve prevalecer na igreja. Cristo conclui esta carta tão importante, meus irmãos, com 3 solenes lembretes. Prestem atenção. Guarda o que tens. Não deixe que o inimigo tire nada do que recebeu. Você recebeu até hoje de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre que o servo fiel é aquele que tudo que ele tem e tudo que ele é dedicado a Cristo. Depois da exortação, uma promessa gloriosa do Senhor glorioso. Venho sem demora. E o terceiro lembrete é: se guardarmos o que temos e o que somos para Cristo, nós seremos recebidos nas nuvens por Ele como noiva gloriosa, imaculada e sem ruga. O terceiro lembrete é a recompensa. Ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa. A coroa da vida. Então, meus irmãos, que a nossa oração hoje, aqui, quando estamos encerrando essa série de conferências sobre missões e evangelização no mês de missões, que a nossa oração seja que sejamos fiéis àquele que nos chamou. Quem nos chamou? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo? É confessar em todos os lugares por onde nós andarmos o seu santo nome. E viver a nossa vida na firme esperança, esperando sua volta e a recompensa que ele guarda para todos aqueles que são seus. Que ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém.